Hoje eu vou tentar gravar um pouco dos sistemas que eu uso lá no trabalho, né? Os programas e tal. O que é que eu faço geralmente, assim, né? Hoje é um dia que não tem muita gente lá, hoje é sexta-feira. Uma coisa boa com a pandemia foi que mudou os horários lá, né? E a gente tá híbrido agora, né? Desde aquela época, né? Desde o final da pandemia até agora não voltou. O pessoal acho que o reitor lá da universidade quis trazer todo mundo de volta 5 vezes por semana, 8 às 5, mas o pessoal gritou lá e esperneou, né? Muita gente saiu, ameaçou sair. E aí meu horário de trabalho no campus é terça e quinta. E a cada 2 semanas, né? É assim, né? Uma semana sim, uma semana não, sexta-feira. Lá no trabalho tem muito essa questão da confiança, né? Uma coisa que eu noto aqui bastante é que tem a confiança. Se você tem um trabalho para fazer, você tem tarefas, você tem projetos, você está dentro do seu prazo, tranquilo, né? Não tem por que o seu empregador, o seu chefe ali ficar micromanaging, né? Que eles chamam aqui, ficar em cima ali no pé, né? E eu vejo, tem muito isso no Brasil, né? Tinha também na época que eu trabalhava aí, o pessoal ficava em cima, né? Aquele negócio de não basta ser o chefe, né? Tem que parecer ser chefe, né? Ficar naquela de em cima, enchendo o saco o tempo todo. Mas assim, eu tava falando que eu não sou programador, né? Minha formação é de sistema de informação. Mas assim, no dia a dia a gente usa bastante linguagem, né? Eu tenho que editar coisas, tenho que fazer manutenção, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, você tá lidando com instalação de software no Linux, por exemplo. Aí você tem que saber o básico ali, né? De das linhas de comando, de Linux, esse tipo de coisa. Fazer script, né? E editar script em Bash, tudo isso, né? Básico, né? De script, né? De Linux, né? Talvez eu ajudo muito o pessoal lá com Python, né? Também. Então você tem que pelo menos entender o básico, assim, né? Dos programas que eles usam. Então eu já sei pelo menos onde é que vai, assim, sabe? Não que eu sentaria e programaria alguma coisa, mas você pega um código pronto que não está funcionando, aí você tem uma lógica de programação na sua cabeça, você tem a questão da sintaxe, né, que você pode aprender. E isso funciona para várias linguagens, né? Uma coisa que eu tenho usado bastante lá agora, que é o Microsoft Office não, o Microsoft Suite, né? O Power Apps, a Power plataforma, né, da Microsoft, que tem o Power Automate, tem o Power Apps, e a gente usa bastante lá. Então a gente programa bastante isso, né? Se você for ver dentro da linguagem, um cara colado no fundo do meu carro aqui. Mas isso aí é o chamado low code, né? Não sei se conta como uma linguagem de programação. Você tem lá tudo lá dentro, né? Os ifs, tem tudo lá, como se fosse qualquer lógica de programação, né? Mas é considerado low code, né? Ele tem até um nome para a linguagem da Microsoft que eles utilizam, né? Nesses Power plataforma aí. Aí você faz os flows lá e tudo isso, né? Tem também nas aplicações que a gente usa, né? Na parte de pesquisa, eu uso bastante PHP, né? Então tem que entender, eu já fiz alguns formulários de PHP, né? Então é isso, só muita enrolação aqui não, mas chega lá eu mostro mais pra você, chegando aqui no campus. Assim, geralmente eu chego aqui de manhã e logo aqui no computador, dou uma olhada nos tickets, né, ver o que é que tem pendente aqui pra mim, né, aqui nessa área aqui do Jira, né, que a gente usa. Aqui eu consigo ver os tickets tanto para minha área, que é de sistemas, né, tanto para a área de redes ou área de suporte técnico, né. Então eu consigo ver tudo que tem pendente aqui. Atualmente não tem nada para mim, né? Até porque muito das coisas que eu faço eu recebo e-mail direto, né. Geralmente eu já tenho essa relação com os pesquisadores, então eles me mandam e-mail direto, né? E aí eu crio um ticket aqui só para fazer o
tracking, né? Fazer como é que chama? Traquear o progresso. Acompanhar o progresso, né? E registrar o tempo, né? Trabalhado só para eles terem uma base. Deve servir para estatística, esse tipo de coisa, né? Então, como eu não tenho nada aqui e tenho muita coisa acontecendo nos meus e-mails aqui, qualquer coisa que eu tenho lá eu transfiro para cá, né? Muitas vezes eu recebo coisas aqui que são escaladas, né? Que vem do suporte técnico, que escala para mim. Aí aparece aqui para mim na minha área dos tickets aqui, né? Mas fora isso, como eu falei, né? Eu trabalhei muito com a parte de HPC também, né? Que é computador de alta performance. Então eu uso aqui o Termius, né? Para gerenciar os terminais de SSH, né? Eu tenho algumas hosts aqui que eu cadastro e tal, e o pessoal dá um clique, duplo clique, já abre o terminal, pronto, né? Então o que eu faço aqui? Já que eu já tenho um cluster, né, formado, a gente tem aqui um cluster de sandbox, né, que chama, que são servidores físicos, né, aqui da Dell, que a gente usa como uma área de treinamento, né, para o pessoal. A gente que é novo, né, eu tenho que analisar uns dados aqui, tá levando muito tempo no meu computador, tem muita coisa para fazer, meu computador não é potente o suficiente, né, precisa de capacidade de processamento alto, né. Então a gente usa aqui nesse HPC que a gente chama, né, a gente usa o Slurm, que é SLURM, que é como se fosse um agendador, né, é um agendador, né, eu não sei como é que fala isso em português, mas ele forma uma fila e você pode gerenciar os trabalhos que são submetidos, né, dentro dessa fila. E aí a gente tem aqui esse sandbox, né, que chama, que é tipo uma caixa de areia, né, que é a expressão, né, que você pode treinar, ou alguém aqui novo, né, nessa área pode treinar e tal. Então nós temos 2 compute nodes, né, 2 computadores que são mais para computação, e tem um login node, né, que é para você loga. Você geralmente não roda programas muito pesados nesse login node, você envia para os compute nodes, né? Então a gente tem esse sandbox que é muito utilizado aqui, e aí eu tenho que às vezes instalar programas, né? Adicionar módulos novos, né? E se alguém tiver interesse nessa área, eu sou muito especializado nessa área. Isso aí eu posso dizer para você que eu já fiz muitos clusters aqui, pequenos, grandes. Fiz agora no AWS, que foi uma experiência bacana, assim, que eles me deram essa oportunidade aqui de construir um cluster de computação de alto processamento, né? Um HPC no cloud, né? Utilizando o Parallel Cluster. Você pode olhar aí o Parallel Cluster no AWS. É um serviço muito bom, que ele faz tem o mesmo efeito, teria o mesmo efeito, né? Que você ter on-premise, e é bom que você não tem quase custo nenhum, né? Porque se você não estiver rodando os seus nós, ele não está nem construído, né, na nuvem, né? Ele vai auto-escalonar baseado nas suas necessidades. Então, fica apenas um login node lá que eu deixo ligado. Cada time aqui tem o seu, né? Então, no momento que o cara logou, o cara enviou um job lá que necessita de 3 compute nodes, né? Tanto de processamento, preciso de tanto CPU, tanto de memória para rodar. Aí o programa auto-escalona, né? Auto-scaling, né? Os EC2s aqui. E começa a contar, a consumir custo, a ter custo só o que ele usa, né? Então é muito bacana para os pesquisadores aqui, né? A gente costumava ter aqui um on-premise, né? Um storage, né?
um storage da Cumulo e fora os nodes, né, os Dell, servidores Dell, né. E com isso a gente podia eliminar isso tudo, aí eu acabei convertendo para o Sandbox que eu estava falando, né, alguns desses nós eu converti para o Sandbox e agora foi tudo para cloud, né, ou seja, a gente economizou aí questão de manutenção, questão de suporte que tinha que ter, né, garantias que tinha que ter com o revendedor ainda, esse tipo de coisa. Acabou tudo, agora tudo é AWS, então os custos diminuíram bastante para eles, né, muito mais durável, muito mais reliable, não tem aquele negócio de life cycle, né, que é você em 5 anos seu equipamento já está defasado, não tem mais isso, é tudo na nuvem. Pô, eu dou um clique aqui, 2 cliques, o gerenciamento ficou bem mais fácil. Então, melhorou a vida de todo mundo, né? Mas é uma parada complicada também e que eu tenho muita experiência. Se alguém tiver alguma dúvida e precisar algum dia no seu trabalho construir um High Performance Computing Cluster, let me know, que eu posso ajudar bastante aqui. Nisso aqui eu tenho experiência bastante. Isso aqui sempre foi, por muito tempo, uma das principais características do meu trabalho, né? Dar suporte a esse sistema aqui, né? Dar suporte aos pesquisadores que trabalham muito com questão de genoma aqui, né? Aqui nessa universidade que eu trabalho. Então, trabalhar com Linux, trabalhar com AWS, trabalhar com storage, eu esqueci o nome do storage, como é que eu faço? Falo storage, mas trabalhar com essa integração toda, né, desses sistemas, né, transferência de dados. E aí tá no cloud agora, como é que faz? O cara gera o dado aqui, que sai do sequencer, né, que é faz a geração dos genomas, a análise dos genomas, daí ele precisa levar esse dado para ser analisado no cluster. Como é que faz essa transferência, né, de muitos gigabytes, né, de dados, né? Então a gente precisa de um storage gateway. Foi o que a gente implementou aqui, um storage gateway que ele faz essa transferência, da AWS também. Então você instala aqui como se fosse uma máquina virtual local, que ele faz uma espécie de um cache local, ao mesmo tempo transfere e joga lá no S3 ou no FSX, né, da AWS. Quem entende de AWS já usou, vai entender melhor essas terminologias. E se você não conhece nada, eu recomendo dar uma olhada nisso, cara. Deve ter muito curso aí básico de fundação de AWS, cara. É uma coisa que você consegue emprego em todos os lugares aqui nos Estados Unidos, cara. É uma coisa que a AWS e o Azure são os dois assim que eu recomendo você dar uma olhada e aprender para ontem, cara. E não fique intimidado, porque eu também fiquei intimidado no início, mas é algo que você aprende, você consegue aprender tranquilamente. Não tem um bicho de 7 cabeças. Não vou dizer que tem muita coisa disponível em fóruns e tal, porque não tem tanto assim, você vai ter que quebrar a sua cabeça, mas é algo que dá para desenrolar, entendeu? Então, se você tem um trabalho aí que tem essa necessidade de mover coisas para nuvem, e até às vezes eles nem sabem que tem essa necessidade, né? Porque não tem esse profissional, né? Alguém para dar essa pontapé de partida. Mas saiba que você vai economizar muito dinheiro na maioria das vezes, até porque os custos de manutenção, de compra, né, o equipamento se torna defasado, esse tipo de coisa, você sempre precisa renovar, e aí tem garantias, troca de peças e tudo. Se você botar na ponta do lápis, isso aqui vai lhe dar muito menos dor de cabeça. Então você tendo esse conhecimento, cara, você voa. Eu tenho o básico aqui das certificações e já me diferencio aqui da galera daqui, né? Porque a galera não tem esse conhecimento, né? Então, essa parte de ambientes de dados regularizados aqui, sou eu que tomo conta aqui na universidade. Então, por exemplo, tem um outro caso aqui que eu estou até recebi um e-mail até hoje aqui, que é a questão de um pesquisador aqui que ele precisa de uma área de trabalho
para trabalhar com dados que vão vir do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Eu não sei o tema precisamente, mas eles têm uma medida chamada NIST 800-171. Não é 171 que vocês estão pensando, não. Mas é uma política, né, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos só aceita enviar esses dados para eles aqui, para esse pesquisador, para a universidade, se o ambiente de trabalho for um ambiente de trabalho que tenha o NIST, né, ligado, aplicado nele, né. Então, a gente precisa um ambiente de trabalho na nuvem, pronto para receber dados e que esteja em compliance, né, que esteja em conformidade com essa NIST 800, que é a exigência do governo aqui, né, do Departamento de Defesa americano. Então, estou num troca de e-mail aqui com o pessoal porque eu sei que o AWS pode fazer isso, né? E até na conta do AWS, se eu for aqui, eu posso baixar do GitHub lá um Conformance Pack e eu posso implementar na conta, né? Eu posso implementar na conta do AWS e aí ele faz um escaneamento de tudo e me mostra, você precisa modificar isso, você precisa modificar isso. Aí você começa a correr atrás para remediar, para aumentar o score, né? O score da conta. E depois disso, eu consegui aqui um score de quase 90%, né? Que é mais do que o suficiente, né? Ele pede muita muita repetição, que só faz aumentar o custo da conta, né? Por exemplo, replicar tudo. Você colocar uma coisa só no S3, não tá... Por exemplo, você colocar um arquivo no S3, você sempre tem que replicar ele em outro bucket, né? É uma das coisas aqui do NIST, né? Replicação. E eu deixei desabilitada, né? Eu vou ver com eles aqui se é preciso fazer isso ou não. Mas a minha dúvida agora é justamente saber como eu posso converter isso para provar para o departamento, né, que a conta está realmente em conformação, né? Então tem o documento deles que eu tenho que confrontar com o documento da AWS para chegar num consenso, né? Inclusive a universidade também tem o assessment deles, né, que é a avaliação que eles fazem. Aí sim, depois disso, vai permitir esse envio dos dados para eles, né? Isso tudo tem um timeline, né? Tem um tempo e fica uma pressão de um lado e do outro, mas é uma das coisas que eu falo. Uma das coisas que eu não fiz muitos vídeos foi por causa disso, cara. O assunto fica chato, entendeu? Eu espero que vocês gostem desse tipo de assunto, que se tiver... Isso aqui é só uma coisa que eu faço, né? No AWS, por exemplo. Uma coisa do AWS das outras coisas que eu faço, né? Então tem aplicativos, tem a parte do Office 365, tem o Power Apps, tem várias coisas assim que eu trabalho, que eu acabei me especializando. Mas o vídeo já está um pouco longo para mim. Dá um feedback aí, vê se isso vale a pena. Se não vale a pena, aí eu paro. Valeu?